Esse ano mal começou e a gente tá ainda aqui meio na lerdeza, pensando no carnaval, né? Muita gente de férias, mas para o pessoal da física solar tá sendo um período super turbulento. Vocês devem ter visto aí no jornal essa nova imagem em alta resolução da superfície do Sol, e eu vou te contar nesse vídeo o que que significa aquela imagem. Vou até te mostrar um vídeo para que você entenda melhor tudo aquilo. Também vou te contar algumas outras coisas emocionantes que estão acontecendo aqui nessa época do ano. A diretora da divisão de heliofísica da NASA, que é a Nikki Fox, né, que é responsável por todos os projetos e missões da área do Sol, do meio interplanetário, magnetosfera da Terra e todo esse espaço em torno do sistema solar que é dominado ainda pelo campo magnético da estrela, ela costuma dizer que é um momento maravilhoso para ser um heliofísico. Heliofísico é o cientista que trabalha com todas essas áreas que eu citei, né, da heliofísica. E é verdade, porque se você parar para pensar, o Sol esteve em destaque aí nos jornais quase que todos os anos, desde, sei lá, 2017, né? Quando a gente teve o eclipse solar total, que cruzou os Estados Unidos, né? E permitiu que a gente conseguisse observar a coroa do Sol, que é essa camada externa da estrela, a olho nu, né? E que entrou aí em todos os jornais e foi destaque no mundo inteiro, porque cruzou todo o país e a gente conseguiu fazer observações por várias horas, né? Depois, em 2018, teve o lançamento da missão Parker Solar Probe, que é aquela missão que vai beijar a coroa do Sol, né? Que vai ser a missão que vai chegar mais próxima da estrela, em regiões que a gente nunca antes conseguiu medir diretamente. E essa missão foi lançada em agosto de 2018. Eu te contei já tudo sobre essa missão e sobre o lançamento dela, que eu tive a honra de estar presente, né, lá no Cabo Canaveral, na Flórida, e foi muito emocionante. E essa missão ela vai durar 7 anos e ela fica dando voltas em torno do Sol. Ela fica na eclíptica, então ela tá no plano da órbita do planeta Terra, né, em que orbita o Sol, e ela fica dando voltas no Sol e ela ela faz uns flybys em Vênus para que ela consiga se acelerar. Então ela é a missão mais rápida e a que vai chegar mais próxima do Sol. Ela é cheia de inovação tecnológica, né, para conseguir resistir a esse ambiente tão próximo da coroa do Sol, até dentro da coroa do Sol. E ela acabou de fazer o quarto periélio dela no dia 29 agora de janeiro. Então foi pela quarta vez desde 2018, em agosto, ela conseguiu chegar bem próxima do Sol e agora nessa última vez ela chegou a 14% da distância entre o Sol e a Terra. Então é bastante perto, né? Essa missão chegou a uma distância de menos de 30 raios solares, então da superfície da estrela. Então ela está conseguindo ali, ela tem instrumentos que medem o plasma in situ, medem temperatura, densidade, velocidade do vento, campo magnético e tudo isso, mas ela também tem câmeras o objetivo das câmeras ali não é olhar diretamente para o Sol. Nenhum dos instrumentos do Parker Solar Probe estão olhando para o Sol diretamente. Lembra que se você assistiu o vídeo sobre o lançamento da missão, que eu vou colocar o link aqui na descrição, você vai ver que foi desenvolvido um escudo de proteção térmico para essa nave. Então todos os instrumentos, na verdade, estão atrás desse escudo. Eles estão olhando para o lado, eles estão ali medindo o plasma, protegidos por esse escudo, porque senão você não conseguiria resistir a essas altas temperaturas, né, tão próximos do Sol. Mas enfim, essa missão tá lá rodando, tá tudo maravilha, já mandou os dados pra gente. Em dezembro agora foram lançados, acho que 4 ou 5 papers na Nature, com os primeiros resultados dessa missão. Por exemplo, foi descoberto que naquela região ali mais próxima do Sol, quando a gente está começando o vento solar, é uma região que é livre, por exemplo, de detritos. Então, eles viram que existe essa dust free zone. Então, tem uma região em torno do Sol que é livre de poeira. Foi descoberto também que o campo magnético ali do vento solar novinho, que acabou de nascer ali da coroa, ele faz alguns flips e switches de 180 graus. Então, isso também pode ser uma fonte de energia magnética que está sendo liberado ali, que talvez justifique e vai ser agora incorporado nos modelos para aquecimento da coroa solar. Então foram feitas novas descobertas ali de coisas que a gente não sabia que aconteciam ali no plasma da coroa solar e nem que, por exemplo, pequenos eventos ali que aceleram partículas energéticas para o meio interplanetário, a gente não sabia que esses eventos existiam.
porque como a gente sempre mede o Sol a partir aqui próximo da órbita da Terra, a gente não tem acesso a essas informações, essas coisas se perdem, a gente não tem resolução. Então, realmente, mandar uma sonda que carregue todos esses instrumentos tão próximos do Sol vai mudar a nossa visão e a gente já sabia disso. Por isso que eu estava tão emocionada ali no lançamento dela, porque eu sabia quão importante essa missão ia ser para a nossa área. E realmente está se provando que com um ano e pouco de missão, né, menos de 2 anos aí, você já tem tantos resultados surpreendentes que estão mudando nosso entendimento da área da física solar. Depois de 2019 teve um outro eclipse solar total, que foi agora lá no sul da Argentina, né? Esse ano a gente vai ter mais um eclipse solar total, agora também na Argentina e no Chile, mais para baixo, mais para o sul, que vai ser em dezembro, dia 14, aniversário da minha mãe e aniversário do meu primeiro orientador. É legal que durante eclipses a gente consegue fazer medidas bem precisas das linhas de emissão de certos elementos da coroa e a gente com isso consegue caracterizar melhor a composição e a temperatura e tudo isso na coroa do Sol. Então é bastante legal e os físicos solares ficam bem felizes de ter esses eventos aí de eclipses. O Parker Solar Probe realmente tem sido e é um dos maiores protagonistas aqui dos eventos e dos encontros científicos da área de física solar, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque realmente é a missão mais inovadora, é que está chegando mais próximo. Todas as vezes que faz um periélio, quebra um recorde, né? Que seja de velocidade, que seja de a proximidade do Sol. Então isso faz com que os dados sejam preciosos e todo mundo está querendo entender melhor os dados e tudo isso, e trabalhar com coisas novas, né? A gente, quando consegue um brinquedo novo para observar a nossa estrela, a gente fica realmente muito animado. Porém, além do Parker Solar Probe, tinham outros 2 instrumentos e missões que estavam sendo bastante destacadas e que nesse último ano elas têm dividido bastante o palco com o Parker Solar Probe. Uma dessas missões é a Solar Orbiter, que é uma missão conjunta NASA-ESA, né, que é da Europa e dos Estados Unidos, mas ela também é uma missão que envolve parceiros privados como o Airbus. Essa é uma missão que foi desenhada, redesenhada por muitos anos. Finalmente ela foi feita e foi mandada para o Cabo Canaveral. E a gente está na expectativa do lançamento dessa missão na próxima semana, no dia 7, entre 7 e 8 de fevereiro, essa missão deve ser lançada. E qual é a diferença entre a Solar Orbiter e a Solar Probe? A diferença é que a Parker Solar Probe está orbitando o Sol no mesmo plano da órbita do nosso planeta. Mas a Solar Orbiter, ela vai, com a ajuda de Vênus, ela vai conseguir sair do plano da eclíptica. Então ela vai começar a fazer medidas do Sol, e ela tem câmeras, ela tem 10 instrumentos, 6 eu acho que são câmeras, os outros 4 são medidas in situ ali do plasma, mas ela vai começar a fazer medidas da nossa estrela a partir de um plano diferente da eclíptica. E isso é muito legal porque observações de ângulos diferentes, mesmo que você tivesse os mesmíssimos instrumentos na Parker Solar Probe e na Solar Orbiter, pelo fato de elas estarem observando de ângulos diferentes o Sol, isso já traria um mar de novas informações para que a gente consiga alimentar nossos modelos e que a gente aumente o nosso entendimento da geração do vento solar e do comportamento da nossa estrela. O fato do Solar Orbiter conseguir observar melhor as regiões polares vai ajudar que a gente entenda melhor o dínamo do Sol, o dínamo magnético do Sol, que tem a ver com o ciclo de atividade da estrela e tudo isso. Eu queria recomendar que vocês fossem lá no meu playlist de NASA Solar Week, que foram acho que 4 ou 5 vídeos que eu fiz em setembro para esse evento da NASA, né, que eu faço parte dessa atividade de divulgação científica desde 2017. E eu explico nesse vídeo o ciclo de atividade do Sol, a atmosfera da estrela e o vento solar e tudo isso. Então, eu recomendo que vocês deem uma passadinha no playlist e assistam a esses vídeos que são rapidinhos, tá bom? Para fechar essa emoção, não bastando o Parker Solar Probe ter feito agora o 4º periélio, não bastando a gente estar aqui nessa ansiedade do pré-lançamento do Solar Orbiter, a gente ainda teve a divulgação da primeira imagem feita por esse telescópio solar que está lá no Havaí, o DEKIST, que é um telescópio também inovador, que fica na superfície da Terra, fica numa montanha lá de 3.000 metros de altura. Todas as vezes que eu assistia às palestras reportando o status desse telescópio aí no Havaí, eu sempre adorei essa imagem aqui que eu copiei do slide do pesquisador que apresentou, mostrando a diferença entre observação visível do Sol no Havaí a partir do nível do mar
e a partir da montanha onde está esse instrumento. Então, só fazendo essa foto simples aí, você já consegue entender por que eles colocaram esse telescópio numa montanha tão alta, já que esse telescópio também observa no visível, né? Então você já vê que você tem muito menos atmosfera, muito menos vapor d'água, então você espalha muito menos a luz, você tem uma melhor observação, né? Muito menos opacidade atmosférica e tudo isso. Então tudo isso facilita a tua observação, nesse caso, para esse telescópio. Essa imagem que vocês viram, ela na verdade veio de uma observação de 10 minutos que formou esse vídeo que eu vou pôr aqui para vocês. Esse vídeo ele tem dimensão de 19.000 quilômetros por 10.700 quilômetros. Então você está conseguindo observar células de convecção na fotosfera do Sol. A fotosfera é a primeira camada da atmosfera solar. E eu expliquei também nos vídeos do NASA Solar Week, mas resumidamente o que está acontecendo é: no núcleo do Sol você tem essa reação nuclear, né, que transforma hidrogênio em hélio e libera esse excesso de massa em forma de radiação, de energia. Ela vai sendo propagada desde o núcleo até a superfície do Sol, sendo emitida, absorvida, porque o plasma ali é muito denso. Até chegar numa certa distância do núcleo, o que acontece ali? Ela esquenta aquele plasma daquela região e esse plasma inteiro sobe e gera uma célula de convecção. Então você passa da zona radiativa do Sol para uma zona convectiva do Sol. E essa zona convectiva, o que está acontecendo ali é simplesmente plasma quente subir, liberar energia, esfriar e descer. E o plasma quente que estava embaixo vai subir e assim por diante, como acontece aí na chaleira quando você esquenta a água, né? Você tem as bolhas de água subindo, porque isso é um movimento de convecção, que é uma das maneiras de você propagar calor, né? Transferir calor. Então ali o plasma quente esquenta, sobe, esfria, desce e assim por diante. Então nessa imagem, nesse vídeo, o que você está vendo borbulhar ali na superfície do Sol é justamente bolha de plasma quente subir, liberar energia, descer. Então você está vendo a borbulha da fotosfera do Sol, que é a primeira camada da atmosfera do Sol. O lindo dessa imagem, além do fato de você ter visto como nunca antes foi vista a superfície do Sol com tamanha resolução, você ainda está conseguindo observar estruturas de dimensão de 30 quilômetros, que é uma coisa absurda, né? Se você for parar para pensar. Um dos objetivos principais do TheKIST é entender melhor a fotosfera, mas o campo magnético da fotosfera do Sol. Porque nesse instrumento ele não observa simplesmente no visível, né? Essa imagem ela foi feita em 705 nanômetros, mas você tem os outros instrumentos dentro desse telescópio. Você tem um coronógrafo que vai permitir tapar o disco do Sol e observar com muita resolução as estruturas magnéticas ali da coroa, né, do Sol, da cromosfera. Você tem ali um instrumento chamado espectropolarímetro, que ele vai permitir que você faça a análise da polarização da luz que vem em diferentes comprimentos de onda. Por que eles estão interessados em fazer isso? Porque tendo essa informação da polarização da onda, né, você vai conseguir entender melhor a característica do campo magnético na fotosfera do Sol e na superfície do Sol. Então a fotosfera ela é a primeira camada da atmosfera, então a gente considera essa a superfície do Sol, né? Mas o campo magnético que está emergindo ali na fotosfera, ele na verdade vem lá de dentro, né? E ele é trazido, essas células de convecção que você está vendo aí com o seu olho, elas na verdade geram campos magnéticos ali, né? Porque aquilo é plasma, é gás ionizado, então você tem cargas em movimento ali, isso vai gerar um campo magnético, né? Que vai, no fim das contas, juntando isso com a rotação do Sol e essa convecção toda. Esse é o modelo do dínamo da formação do ciclo solar, né? Você tem que entender melhor como são formados, qual a configuração desse campo magnético na superfície do Sol e como essas linhas de campo são arrastadas ali para a coroa do Sol, porque é assim que a gente vai entender melhor como que a energia é depositada na coroa, talvez explicar de forma decisiva qual é o mecanismo que esquenta a coroa do Sol, que é um dos mistérios da física solar, e a gente vai conseguir colocar essa informação nos principais modelos MHD, que a gente chama magnetohidrodinâmico, né, de propagação do vento solar, que são usados na previsão do clima espacial. Esses modelos a gente precisa alimentar isso para saber prever o que está acontecendo em torno da Terra, para saber proteger astronauta, para proteger nossos satélites, para saber se qualquer coisa que está acontecendo ali no Sol vai promover mudanças aqui na nossa alta atmosfera.
Para conseguir proteger toda a nossa sociedade tão dependente de tecnologia, a gente precisa entender melhor e colocar melhores valores ali nesses modelos de previsão do clima espacial. Então, com os dados desses 3 novos brinquedos da comunidade solar científica, né, com os dados do Parker Solar Probe, que já está lá fazendo essas medidas únicas, com os dados que virão do Solar Orbiter, assim que ele for lançado na semana que vem, e com essas novas imagens e novos dados do DKIST, a gente realmente vai conseguir fazer uma caracterização do Sol como nunca antes foi feita. Além de tudo isso, a gente também pode ser esperto e utilizar as tecnologias que já estão disponíveis, os instrumentos que já existem, para conseguir trazer informações diferentes e talvez complementares e mais precisas para avançar o conhecimento nessas áreas todas, né? Por exemplo, na próxima vez que o Parker Solar Probe chegar pertinho do Sol, que vai ser lá em junho agora desse ano, eu e mais alguns amigos cientistas aqui dos Estados Unidos e do Reino Unido, a gente vai estar observando a coroa do Sol de forma indireta, utilizando alguns dos radiotelescópios mais potentes do mundo, que são o VLA e Arecibo. Então a gente já tem tempo nos telescópios que a gente ganhou, a gente aplicou projeto para a utilização desses telescópios ano passado. Então a gente vai estar fazendo observação coordenada com o Parker Solar Probe. Então na próxima vez que ele fizer o periélio, a gente vai estar apontando os nossos radiotelescópios ali para a coroa do Sol e tirando informações um pouco mais precisas do campo magnético que talvez complementem esses dados. E eu vou fazer um vídeo contando para vocês como que a gente vai fazer isso. Então é isso, muito trabalho pela frente aí para a gente da física solar. Tchau!